Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 28 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos. Eu desejo que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, que seja um domingo de oportunidades de recomeçar, de reconstruir e de viver ao lado da família, de ir à igreja juntos, de buscar a Eucaristia, alimentar do corpo do Senhor e fortalecer a fé. Não deixe de participar da Santa Missa nesse domingo. Não deixe de viver esse domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, dia de nós irmos à casa do Senhor. E como nós cantamos sempre, para louvar, agradecer, bendizer e adorar. E alimentando da Eucaristia é o remédio que nos cura, que nos restaura e que nos dá força para vencer mais uma semana. O Evangelho de hoje, meus irmãos, vai falar mais uma vez da autoridade de Jesus. E eu queria que você pudesse guardar isso no início dessa pregação. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nome que está acima de todos os nomes. Diante dele, todo joelho se dobra, no céu, na terra e até nos infernos. E se nós temos conosco o Senhor Jesus, então nós não devemos temer a nada. E não devemos ter medo, principalmente, do inimigo que se levanta contra nós. Porque ele já está derrotado. Ele já está vencido. Jesus venceu Satanás na cruz, quando o seu sangue foi derramado. E quando, ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Eu falo isso porque, à medida que nós colocamos isso no nosso coração, nós vamos enfrentar as armadilhas de Satanás, não com medo, mas com a certeza que a palavra do Senhor nos fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus estava então na cidade de Cafarnaum, ensinando, transmitindo o amor do Pai, e as pessoas que o ouviam ficavam admirados com os ensinamentos de Jesus. Porque as pessoas diziam que ele falava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A diferença do falar de Jesus, que as pessoas percebiam, é porque ele falava com autoridade.
Ele falava como alguém que estava transmitindo o amor de Deus. Quando Jesus falava, as pessoas que ouviam se sentiam amadas, se sentiam especiais, sentiam que podiam recomeçar, não como os mestres da lei, porque os mestres da lei, eles falavam, mas eles não faziam. Mas Jesus, antes de falar, ele era o primeiro a dar o exemplo. E é por isso que a palavra de Deus é tão fascinante, porque quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando trazemos para o nosso coração, nós revivemos aqueles momentos de Jesus aqui na terra, falando com aquelas pessoas, ensinando, mostrando que cada um, independente da classe, da posição social, cada um tinha a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, e que Deus amava a todos da mesma forma, sem distinção. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus. E a Ele que nesse domingo nós queremos dar o louvor, a honra e a glória para sempre. E Jesus então, quando estava ali ensinando, ali naquele lugar havia um homem que estava possuído pelo demônio. O inimigo tinha entrado na vida daquele homem. E com certeza aquele homem sofria muito, porque quando Satanás ele se apodera de uma pessoa, é ele que passa a controlar a vida da pessoa. A pessoa, mesmo que queira, ela não tem domínio mais sobre o seu pensamento, sobre o seu agir, sobre o seu falar. O inimigo ele vai controlando aquela pessoa, porque ele tem um plano de destruir. É a palavra de Deus que fala. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então ali estava Jesus. E quando Satanás na vida daquele homem vê Jesus, ele vai dizer: o que queres de nós? Viestes para nos destruir? E Jesus então ordena que aquele demônio se cale e saia daquela pessoa. Meus irmãos, aquele mesmo Jesus, preste atenção nisso, o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga naquele dia, em Cafarnaum, o mesmo Jesus que estava ali com poder e autoridade e que o demônio não o resistia, o mesmo Jesus que libertou aquele homem, que mandou que Satanás se calasse, que saísse daquele homem, porque aquele homem não pertencia ao inimigo. É o mesmo Jesus que está agora comigo, que está agora aí com você. É o mesmo Senhor que luta ao nosso favor e que não permite que Satanás nos destrua, que não permite que o mal tome conta de nós. E se por qualquer motivo, por qualquer brecha na nossa vida, o inimigo agiu, pelo poder do nome de Jesus, ele vai ser expulso mais uma vez. E o Senhor manda que Satanás se cale e que ele saia. Porque na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Satanás, ele não tem mais poder, porque ele foi destruído, ele foi esmagado, ele perdeu qualquer autoridade que tinha sobre nós. Quando Jesus na cruz, ele derrama o seu sangue precioso. Nós rezamos no credo, dizendo assim, que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. O último ato de Jesus, antes de voltar para o trono de glória nos céus, foi descer à mansão dos mortos, foi descer ao inferno. E quando Jesus desce ao inferno, irmãos, eu fico imaginando a cena dos demônios se prostrando diante do Senhor. E o Senhor chega diante de Satanás triunfante.
E o Senhor então toma as chaves das mãos do diabo, as chaves que prendiam as nossas correntes, as chaves que nos prendiam, que tiravam a nossa liberdade, que nos escravizavam. Jesus então toma essa chave das mãos do diabo e Jesus nos liberta para sempre. Então nós não devemos mais nada ao inimigo. Nós somos livres em Jesus. Por isso, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. E assim como Jesus ordenou que naquele dia o demônio se calasse e saísse daquele homem, o Senhor continua expulsando o demônio. O Senhor continua curando, libertando, restaurando e ordenando que todo mal que se levanta contra nós, que toda intenção do inimigo de tirar a nossa paz, de roubar a nossa fé, que seja destruída pelo seu poder, porque há poder no nome de Jesus. Satanás, ele não resiste ao nome de Jesus. Satanás, ele não resiste àquele que com autoridade o repreende pelo poder do nome de Jesus. E onde o Senhor está, o inimigo não tem vez. O inimigo não tem poder. Aquele dia, Jesus libertou aquele homem, porque aquele homem não era um filho de Satanás. Aquele homem era um filho de Deus. E o amor do Senhor o libertou. O amor do Senhor por nós quer nos libertar, quer tirar cada pessoa da presa do inimigo e nos dar a vitória. Jesus já pagou o preço por nós, mas eu e você temos que querer viver na presença do Senhor. Eu e você, todos os dias, temos que tomar essa decisão. Mas se por qualquer motivo você não tem tido força, se por qualquer motivo, por qualquer situação, meu irmão, minha irmã, você tem sentido que o inimigo tem te dominado, eu quero te convidar a fazer essa experiência de libertação. Procura um sacerdote, faça uma boa confissão, vá ao Santíssimo Sacramento, renuncia a todo mal e entrega de verdade a sua vida para Jesus. Porque Jesus, Ele quer libertar, Ele quer dar vida nova, Ele quer nos selar com o seu sangue precioso. Naquele dia, aquele espírito mau, ele sacudiu aquele homem com violência, ele deu um grande grito e saiu. Ele saiu porque Satanás, ele não tem argumentos contra o poder do nome de Jesus. Quando Satanás ouve a voz do Senhor, ele não tem outra alternativa a não ser sair, a não ser fugir, a não ser voltar para o inferno. Porque a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família está protegida, está marcada com o sinal do sangue do Cordeiro e nós somos novas criaturas. Em nome de Jesus, toma posse disso hoje. Nós nascemos para ser livres e livres em Jesus. E quando o demônio saiu, as pessoas ficaram espantadas e as pessoas se perguntavam: o que é isso que aconteceu aqui? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e os espíritos maus o obedecem. Naquele dia, as pessoas viram que Jesus, ele era mais que um profeta. Que Jesus era mais do que alguém que ensinava. As pessoas foram vendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Porque ele agia com poder e autoridade. E se não houvesse poder e autoridade em Jesus, Satanás não o obedeceria. E naquele dia, as pessoas puderam presenciar
o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, essa mesma autoridade, ela está sobre a vida de cada um de nós. Porque quando Jesus envia os discípulos, Ele os envia e dá para eles autoridade para curar, para expulsar os demônios e para proclamar a bem-aventurança do Senhor, para proclamar o reino de Deus. Se nós, como batizados, cremos nisso, nós vamos usar essa autoridade. Usar essa autoridade para enfrentar o inimigo de cabeça erguida, para enfrentar o mal de cabeça erguida, para dizer e proclamar que na nossa vida, que na nossa família, o inimigo não tem poder. E proclama isso. Eu quero te convidar a fazer essa experiência, porque eu tenho feito essa experiência. Proclama. Enfrenta o mal de cabeça erguida. Enfrenta o mal sabendo que em Jesus nós somos mais que vencedores. Usa o poder da palavra, não para amaldiçoar ninguém, não para falar mal, não para palavras de maldição, mas use o poder da palavra para abençoar as pessoas e para derrotar todo o plano do inimigo. Meus irmãos, nós temos essa graça. Nós temos essa unção de Deus em cada um de nós. Nós podemos, em nome de Jesus, calar a boca do inimigo e mandar que ele vá embora. Existe uma cena de um filme maravilhoso, o filme chama Quarto de Guerra. E a esposa, quando ela percebe que ela estava perdendo o seu marido, ela vai em busca de socorro espiritual e ela encontra esse socorro. Em um determinado momento do filme, ela começa a estender a mão na sua casa e ela começa a expulsar o demônio. Ela começa a mandar o demônio para fora da sua casa. Ela vai andando com as mãos estendidas, ela abre a porta e ela manda que Satanás vá embora da sua casa, da sua família e que ele não volte mais. E é assim que nós devemos nos comportar. Não ceda à pressão do inimigo, mas creia que no nome de Jesus, ele já está derrotado, porque quem está conosco é o Senhor, o nosso Deus, o Emanuel. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse domingo, eu quero apresentar a minha vida, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e que está rezando comigo, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda opressão do inimigo caia por terra, porque o Senhor veio para nos libertar. Por isso, Senhor, liberta de todo o mal. Liberta, Senhor, cada pessoa e cada família do jugo do pecado. Liberta, Senhor, trazendo vida nova. Todo peso, todo plano do inimigo para destruir, todo peso e todo plano do inimigo para acabar com a nossa vida, para destruir as nossas famílias. Que todo plano caia por terra em seu nome, Senhor. E que mais uma vez o Senhor possa proclamar essa palavra de poder. Cala e sai. E que no nome de Jesus sai agora todo mal. Que no nome de Jesus caia por terra toda armadilha do inimigo. E que na nossa vida, na nossa família, nos nossos sonhos e projetos de vida, o nome do Senhor seja glorificado e que possamos testemunhar que Ele vive e que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.